Fala galera, meu nome é Marcos Abreu, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso quadro Macumbados. Lembrando que contamos aqui histórias de terror, mas são histórias reais, hein, que são enviadas pra gente. Caso tenham histórias similares, enviam pra gente nesse e-mail que está aqui embaixo, tá ok? Peço a todos humildemente que se inscrevam no canal, deem o like e, se possível, compartilhem, que a gente tem tudo a ganhar com isso. Novas histórias sempre estarão presentes aqui no canal, tá ok? Gente, o título da história enviada hoje, falar nisso eu quero agradecer a pessoa que nos enviou, certo? Chama-se A Banda Mal Assombrada. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Sempre fui muito fã de música, toco violão e guitarra e fui aprendendo ali a tocar meio que aos trancos e barrancos desde a minha infância. Adorava os clipes de bandas nos anos 90 que passavam nos programas Kryptonita, da Rede Manchete, olha, a antiga Rede Manchete, a falecida Rede Manchete, né, gente? Alto-falante na Rede Minas, MTV. Havia uma safra de bandas muito boas surgindo ou lançando clipes muito bons, como bandas como R.E.M., Guns N' Roses, Nirvana, Aerosmith, enfim. No canal que passasse os clipes dessas bandas de rock, eu assistia todo empolgado. Eu acho que tem muita gente que vai assistir aqui que vai... como é que eu vou dizer assim, né? Vai lembrar, né, desse período. Acho que foi um período muito rico mesmo. Então vamos lá. Tentava ter o mesmo visual daqueles caras. Roupas pretas, calças rasgadas no joelho. Tinha cabelo grande na época e frequentava feiras que ocorriam às quartas e sextas em bairros próximos ao bairro em que eu morava. E nessas feiras sempre haviam pequenos bares que tocavam rock e lotava de garotas e caras cabeludos. A maioria tomava vinho chapinha e cerveja ali na calçada mesmo, em frente a esses bares. Às vezes a prefeitura montava palcos completos, com iluminação e tudo, e o lugar lotava. E eram bandas de bailes muito boas. Sei que certo dia havia um palco sendo montado, eu estava ali de bobeira, e um cara muito jovem, com 30 e poucos anos, lembrando que naquele período eu era bem mais jovem ainda, ele acabou puxando assunto comigo. E me perguntou se eu gostava de música. E eu disse que sim. O meu próprio visual denotava muito isso. E ele falou de maneira meio cabisbaixa. Que legal, tal. Eu estranhei a forma que ele falou, né? E retruquei. Disse, você é músico? Ele disse, não. E ele continuava meio estranho. Sua postura corporal se fechou. Seu semblante ficou fechado, o seu rosto meio que contorcia, ele parecia se lembrar de algo que o incomodava. E eu fiquei meio curioso e disse a ele, por que a pergunta? Ele disse nada, mas... Aí eu disse a ele... O quê? Até que ele falou assim, não, porque foi uma banda que eu conheci e tudo. Eu perguntei para ele, uma banda? Você trabalhou com eles? Ele disse não. Foi um pessoal que eu conheci há muito tempo atrás no meu bairro. Até que pressionei um pouco o cara e ele desabafou, me contou essa história que me assustou bastante naquele dia. Tratava-se de uma banda que começou assim como muitas outras. Uma vocalista que tocava violão e tinha uma voz muito bonita, todos gostavam da voz dela. Aí surge um baixista querendo acompanhar, um guitarrista, um baterista, atraem amigos, marcam alguns ensaios, fecham em um bar o primeiro show, desse bar a galera gosta, indica outro, nesse outro já fecha outra apresentação, até que o projeto começa a tomar corpo e eles conseguem muitos contatos e fazem muitos amigos, enfim. Todos da banda perceberam que de apresentação em apresentação começou a se tornar cada vez mais comum a presença de um jovem, né? Ele até chama o jovem aqui nesse conto aqui, né? Ele só... Enfim, a gente não fala o nome das pessoas para que não sejam... para que as pessoas não liguem. É uma forma de proteger também as pessoas que nos mandam aqui os relatos, né? Que ficou fã do trabalho da banda. O cara parecia até mesmo parte de um fã-clube. Se pudesse, eu usaria bandana, camiseta, broche, enfim. Com um repertório cada vez mais afiado, a banda começa a fechar apresentações em outras cidades e a coisa começa a ficar cada vez mais séria. Começam a ter que alugar vans para viagens e tudo. Tudo fluía muito bem naquele grupo. Esse fã continuou aparecendo nos shows e a banda ficava maravilhada. Todos diziam, olha quem está aqui, tal, está aqui de novo, enfim.
E os shows continuaram a acontecer e de cidade em cidade a recepção do público com a banda só ia melhorando. Eles nem perceberam, mas pouco a pouco sempre algum integrante dizia: poxa, o fulano tá sumido, né? Tal, poxa vida, tal, pá, aquela coisa toda. O que de certa forma pode ser considerado normal. Como o repertório era relativamente sempre o mesmo e viajar sempre gera um custo, fora que na maioria das vezes ele viajava sozinho, né? O que nunca é fácil. Até que um dos membros da banda descobriu algo impactante. Ao encontrar com amigos em comum desse fã e perguntar sobre ele, descobriu que o cara havia falecido. O que piorou ainda mais foi saber a forma que ele havia falecido. Foi um acidente de carro. Ele estava viajando sozinho e deveria ter dormido no volante porque não havia outro veículo envolvido. E sondando um pouco mais, ele descobriu que esse fã havia morrido voltando de um show da banda. Ao saber do acidente, ele acabou contando para todos os integrantes da banda, o que acabou trazendo um clima de melancolia e tristeza muito grande ali, que até pairou sobre eles, né? Depois disso, eles passaram a sentir uma energia estranha quando estavam juntos. Eles não sabiam explicar bem o que era, mas algo havia mudado. Certo dia, depois de um show, eles perceberam que um dos integrantes estava meio estranho. Parecia zonzo, sua voz mudou, né? A postura do seu corpo mudou, e todos ali o cercaram para ver o que tinha acontecido. Começaram a conversar com ele, com esse colega de banda, até que eles perceberam que algo havia incorporado nele. Isso mesmo, baixou um espírito no cara. Na conversa, eles perguntaram: quem é? E ele dizia: sou eu, gente, vocês não lembram? Eu sou o fulano. Como assim? Não pode ser o fulano. Ele disse: sim, sou eu sim. Vocês sabem, sou muito fã de vocês. E uma pergunta daqui, outra dali, e acabou que eles ficaram convencidos mesmo que se tratava do espírito desse fã. Eles disseram: cara, não era para você estar mais aqui com a gente. E ele dizia: como assim, gente? Claro que não. Como assim? Passou a negar o fato de que não poderia estar ali com eles. Ele dizia: gente, eu continuo indo em todos os shows de vocês, e falou das datas dos locais, e essas datas locais já eram datas póstumas em relação à morte dele. O clima entre eles assim praticamente acabou, né? Eles ficaram nervosos, tensos, não conseguiam acreditar que o espírito não sabia da sua morte. E chegaram a um consenso ali: vamos contar para ele. Eles começaram a sondar de uma maneira mais impactante, né? Vem cá, você almoça, né? Você ainda trabalha? E ele falou assim: gente, tudo normal. Eles acabaram decidindo ali contar tudo, contar sobre o falecimento desse fã. Falaram sobre a data, o local, e ele entrou em pânico. Ele disse: gente, isso não pode ter acontecido. E tudo aquilo foi muito traumatizante para aquela banda, né? Que não suportou e deu como encerradas suas atividades a partir desse evento. Aquela conversa com seu falecido fã marcou literalmente o fim daquela banda. Gente, em tempos de YouTube poderíamos ter pelo menos algum tipo de registro das apresentações dessa banda, né? Mas no início dos anos 90, eu gostaria de lembrar aqui que não havia Facebook, celulares, gravar era algo muito caro, até fotografias era algo muito difícil. As câmeras eram grandes e você tinha que usar filme, que tinham que ser levados para lojas especializadas para serem revelados. Então eu deixo aqui o relato sobre o fim dessa banda por causa da descoberta aí do espírito, né, de um fã que os acompanhava, né? Gente, nada fácil. Eu imagino como é que era para essa galera, né? De repente você está num grupo super unido, feliz, fazendo o que você gosta, e algo como isso chega e impacta os caras. Não tinha mais clima, né? Uau, essa história é bem impactante. Gente, lembrando que quem tiver um caso que seja similar, que seja, né, que tenha ocorrido com você, familiares, amigos, que tenha ocorrido assim há tempos atrás, envia pra gente no e-mail que está aqui embaixo. Agradeço aos que se inscreveram, aos que deram like, aos que puderam compartilhar. Enfim, um grande abraço e até o próximo Macumbados. Valeu!